A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer para vocês o assunto das duas testemunhas do Apocalipse. Muitos teólogos, seminaristas, estudiosos de profecias e estudiosos de escatologia, essas coisas e tal, eles dizem que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Porém, Elias e Enoque foram arrebatados. Eles foram os primeiros a serem arrebatados. Eles tiveram seus corpos transformados num corpo incorruptível. E não mais morrerão. Eles são uma testemunha para nós de que o arrebatamento será assim. Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, tendo um corpo incorruptível, isto é, um corpo que não morre mais. Isso foi para deixar claro como será o grande acontecimento no dia do Senhor, que será a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será como aconteceu com Elias e Enoque. E a ressurreição será como aconteceu com Jesus. É um testemunho para nós, esses acontecimentos primeiros. Então, é heresia dizer que as duas testemunhas é Elias e Enoque, porque eles não morreram. Porque então, estaremos dizendo que a palavra de Deus é mentirosa e que o Espírito Santo não falou pela boca de Paulo? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, assim: não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Paulo, ele não disse: e nós, que ficarmos vivos, morreremos para sermos ressuscitados também e sermos arrebatados. Ele não fala isso. Ele fala que nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Isto é, teremos os nossos corpos transformados num corpo incorruptível, assim como aconteceu com Elias e Enoque. Então nós temos que ler a palavra, orar ao Senhor para que Ele nos dê entendimento, para que nós não venhamos a acreditar em heresias. Mas eu vou deixar algo para vocês que eu li e entendi, assim como Daniel, que leu o livro de Jeremias e orou ao Senhor, e diz que ele entendeu lendo pelo livro. Eu entendi lendo pelo livro que as duas testemunhas não será nem Elias e nem Enoque, nem Moisés e nem Arão. Por quê? Porque tudo está relacionado ao Templo de Jerusalém. Essas duas testemunhas, elas vão testemunhar algo que aconteceu ali sobre o Templo de Jerusalém, sobre o que aconteceu na época antes da destruição. Elias e Enoque não viram a destruição do templo. Enoque não viu nem a construção do templo. Arão e Moisés também não viram. Mas as duas testemunhas viram o segundo templo sendo edificado. E eu vou deixar algo aqui tremendo para vocês. Mas em Esdras 5, o profeta Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram.
Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Em Ageu 2 está escrito assim: a palavra do Senhor que veio pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, que é Jesua, só que agora aqui ele está sendo chamado de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Você sabe o que é sumo sacerdote? Sumo sacerdote é ungido. Assim como está em Zacarias 4, que diz assim: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Logo adiante, ainda em Ageu 2, no verso 20, está escrito assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, esse dia não foi no tempo de Jesus, mas será naquele dia. Está lá na profecia de Ezequiel que eles lutarão um contra o outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tornarei, ó Zorobabel, filho de Seatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor escolheu Zorobabel como anel de selar. Porém, vamos mais adiante, agora, lá em Zacarias 3. Em Zacarias 3, está falando também sobre Josué, Jesua. Ele estava com as vestes sujas e foi-lhe colocada vestes limpas. E está escrito assim: e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Aí diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são tentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que por diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Esse dia ainda não chegou, esse dia ainda vai chegar. Nós vamos para Zacarias 4 e vemos o capítulo 11 do Apocalipse. O anjo que falava com Zacarias tornou a despertá-lo e a perguntar para ele o que ele via. E ele disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda fala assim:
Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E ainda continua dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E Zacarias ainda pergunta: quem são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Ainda em Ageu 2, está escrito assim, no verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda não houve paz em Jerusalém. Desde a época do cativeiro, em que eles voltaram, em que o templo foi restaurado, ainda não houve paz. Haverá paz no último templo. O último templo que será erguido. E ainda não aconteceu. Então eu deixo aqui essa palavra e a paz do Senhor para todos. Um abraço. E você ainda que não faz parte dessa família, a família do Senhor Jesus, que você venha fazer parte dessa família. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador.